Vamos lá, está gravando. Bom, boa noite a todos e todas. Começamos agora mais um evento do Núcleo do NUDA, né? E hoje esse evento ele é do grupo de estudos, que é mais um dos projetos do nosso núcleo. Quem nos honra hoje com a sua presença é o professor Clóvis Bertolini de Pinho, que gentilmente aceitou o nosso convite. O professor Clóvis ele é graduado pela nossa querida Federal do Paraná, ele é mestre pela Universidade de São Paulo e professor da Uniopet, além de ser advogado. O professor tratará do seguinte questionamento hoje na sua exposição. Há um sistema administrativo de combate à corrupção. Esse tema, inclusive, ele é o tema do assunto, é o livro do professor que escreveu esse livro, óbvio, e ele vai sortear hoje 2 desses livros no final do nosso evento. Então, a metodologia do Não, encontro... eu não, né? Vocês. Nós sortearemos 2 livros de autoria do professor. Inclusive, tem uma história com o professor Clóvis, que no meu primeiro ano de faculdade, no calouro, fui procurar o professor para me ajudar a escrever um artigo sobre a corrupção no sistema administrativo. Primeiro ano, não sabia nem o que era direito administrativo. O professor Clóvis gentilmente me recebeu no seu escritório, conversamos, me deu várias indicações. Então, eu já tenho uma pequena história com o professor Clóvis, sempre muito receptivo, muito atencioso com todos os seus alunos. Como eu ia dizendo, a metodologia do encontro de hoje seguirá o padrão dos últimos. O professor Clóvis fará uma breve exposição e, em sequência, abriremos para as perguntas e para o debate. Como eu já adiantei, já dei o spoiler, depois nas perguntas será feito o sorteio de 2 livros do professor Clóvis. Então, professor Clóvis, com a palavra. Obrigado, Leonardo. Agradeço as tuas palavras. Foi um prazer ter te ajudado naquele momento, muito embora estava meio perdido, né? Mas espero que eu tenha te ajudado e o objetivo sempre é ajudar aqueles que me procuram. Sou sempre muito receptivo a isso. De outro lado, eu queria agradecer muito o convite. Eu fiquei muito honrado. Acompanhei algumas lives que vocês organizaram, alguns eventos, e cumprimento a iniciativa de vocês. Puxa, se eu tivesse na faculdade um grupo desse, eu acho que eu seria outra pessoa. Tá até comentando antes da live aqui com o Pablo, eu sou egresso da Universidade Federal do Paraná também, me formei no ano 2015 e nunca tive, né? O direito administrativo sempre é um assunto que só eu gostava na minha sala, né? Parecia que eu estava um pouco perdido na sala, mas eu nunca desisti de estudar o direito administrativo. Nossa faculdade tem áreas muito fortes, né? Processo civil, direito civil, tem excelentes professores nessas áreas, mas também tem professores muito bons na área de direito público, mas nunca tive assim um grupo, né? Sempre eu sozinho tocando as coisas, né? E puxa, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Para mim, muito embora eu tenha feito minha especialização em São Paulo, na USP, mas é sempre um prazer voltar para a Universidade Federal do Paraná, porque é a nossa casa, né? Nunca me esqueço quando o professor Fachin se tornou ministro supremo, acompanhei bastante esse processo. Ele falou que o único diploma que ele levou para Brasília foi o diploma de graduação dele, né? Então, para mim, eu sempre levei essa máxima que também a minha casa sempre vai ser a Universidade Federal do Paraná, então tenho um carinho muito grande pela Faculdade de Direito da Federal, então sintam-se privilegiados de estudar na faculdade que vocês estudam, porque nós somos efetivamente, e digo nós, um centro de excelência, tá bom? Pessoal, o tema proposto hoje, né, eu preparei aqui alguns slides para os alunos sobre a temática que me propuseram, que é sobre um sistema administrativo de combate à corrupção. Como vocês vão perceber, eu até encaminhei previamente ao Pablo, antes os slides, eles são slides meramente propositivos, são slides que não buscam esgotar a matéria. Então, não se preocupem que, professor, mande os slides, né? Sempre aquela pergunta no final da aula. Então, é apenas um roteiro de exposição que eu vou mostrar aqui para vocês alguns tópicos que eu pretendo analisar, né? Leonardo já apresentou a minha qualificação, né, que me permite estar aqui expondo para vocês, alunos tão qualificados, mas eu trabalho muito na área de direito administrativo sancionador,
Eu sou advogado também, tenho uma atividade bem intensa e eu trabalho bastante com programas de integridade, programas de compliance, né? Já tive a oportunidade de implementar alguns programas de compliance, algumas empresas, obtive algumas certificações para isso. E o tema, né, do combate à corrupção é um tema que sempre eu busco, sempre estudei desde a minha graduação, fiz 4 iniciações científicas com o professor Faraco, acho que ele nunca me aguentou tanto, 4 anos com o professor Alexandre Faraco fiz iniciação científica e depois fui me especializando na área de combate à corrupção. Então, pessoal, como que vai ser o roteiro da minha exposição? Né? Eu dividi em 4 pontos a minha apresentação aqui para vocês. Primeiro ponto, pessoal, eu vou apresentar alguns aspectos sobre a corrupção. Quais são as principais repercussões da corrupção na administração pública? Então, eu vou trazer alguns conceitos de corrupção. O segundo ponto, eu vou trazer quais são os principais mecanismos administrativos de combate à corrupção. Então, eu vou descrever alguns mecanismos que a administração pública tem à sua disposição para promover o combate à corrupção. Em terceiro ponto, eu vou apresentar a lei anticorrupção, que foi uma lei muito importante no que tange ao enfrentamento da corrupção na administração pública. Foi uma lei que trouxe um regime de responsabilidade muito diferente para a administração pública. Em quarto ponto, eu vou fazer algumas considerações sobre o panorama geral da administração pública. Então, eu vou dividir em 4 partes a minha exposição. Primeiro ponto, pessoal, falar sobre corrupção, né? Todos nós temos um conceito mínimo do que é corrupção. Corrupção nada mais é do que a obtenção de uma vantagem privada para um ganho ilícito. Essa é a principal definição econômica da corrupção. A professora Susan Rose Ackerman, que é uma das grandes estudiosas sobre a corrupção, ela define corrupção como ganho privado para interesse privado. Então, toda vez que eu me aproprio de alguma vantagem indevida para um ganho pessoal. Imaginemos um servidor público. O servidor público, ele comete uma ilicitude, ele comete um ato de corrupção toda vez que ele busca obter um ato, uma vantagem para si. Esse é o conceito econômico de corrupção, um conceito sociológico de corrupção. Mas, pessoal, todos nós sabemos basicamente o que é corrupção. Todo mundo tem uma noção básica daquilo que é certo e daquilo que é errado. Todos nós temos essa percepção de um senso comum do que é corrupção. Mas o grande problema que nós enfrentamos é entender a corrupção a partir do espectro jurídico. Por quê? Todos nós temos, como eu disse, uma visão peculiar sobre a corrupção. Mas como é que nós compreendemos a corrupção a partir do aspecto jurídico? Será que nós podemos organizar um sistema da administração pública para combater a corrupção? E esse é, por exemplo, um questionamento que eu busquei responder no meu livro. Eu analiso os mecanismos administrativos, ou seja, aqueles que se referem exclusivamente à administração pública, e eu busco dar uma resposta. No final da minha exposição, eu vou tentar dar uma resposta. Há um sistema administrativo de combate à corrupção? Mas antes de nós analisarmos esses pontos para tentar responder essa pergunta, é preciso aqui fazer algumas considerações. A corrupção, pessoal, ela traz efeitos muito negativos. É impossível alguém imaginar algum efeito positivo da corrupção. A corrupção é compreendida como um fenômeno muito negativo, seja no aspecto jurídico, seja no aspecto econômico, no social ou no cultural. Mas a corrupção, ela traz um efeito o mais prejudicial à sociedade, que são os efeitos econômicos da corrupção. Estima-se que no Brasil a corrupção custe mais ou menos de 0,1 a 2% do PIB. Então, são valores muito altos. Tem um estudo muito antigo já da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que estima que a corrupção custaria mais ou menos 400 milhões de reais. Então, são valores muito altos. Não existem assim, estudos precisos sobre quanto que custaria a corrupção no Brasil, mas se estima mais ou menos de 2% do PIB. É muita coisa. Agora, analisando analiticamente com outros países, o Brasil tem uma situação negativa em relação à corrupção? Não, pessoal, isso é um primeiro mito que nós temos que desmistificar, que a corrupção ela não é um problema exclusivo da administração pública brasileira. Ela é um problema que tange todos os países. Vou dar um exemplo. Estima-se que a corrupção no país desenvolvido, como a França, custa 16 bilhões de euros por ano. É muito dinheiro, pessoal. 16 bilhões de euros. O euro hoje está 6,
dá mais ou menos 70 bilhões de reais. É muito dinheiro. Professor, quanto que custa na Alemanha? Praticamente a mesma coisa, pessoal. Então, a corrupção ela traz muitos efeitos negativos. É impossível nós pensarmos em efeitos positivos da corrupção, mas o que eu queria destacar aqui com vocês é que a corrupção não é um efeito exclusivo da administração pública brasileira. E quando nós falamos de corrupção, nós inegavelmente pensamos na administração pública. Nós pensamos no âmbito público das relações públicas. Mas será que a corrupção ela é um fenômeno exclusivo da administração pública? E a resposta é negativa. Nós temos efeitos da corrupção, por exemplo, no âmbito privado. Basta mencionar, por exemplo, um contrato que tem algum tipo de propina, algum tipo de vantagem devida no âmbito privado. Então, é possível nós imaginarmos a corrupção no âmbito privado. Mas nós normalmente vislumbramos a corrupção de uma forma mais acentuada quando nós analisamos efetivamente a administração pública. E por que parece que a administração pública está mais sujeita à corrupção? Existem vários fatores para nós pensarmos sobre a administração pública, a corrupção como um fenômeno exclusivo da administração pública. Vou dar aqui alguns fatores. Primeiro, pessoal, a administração pública, ela gere muitos recursos. Hoje, a administração pública é pensada, em sua essência, para a satisfação dos direitos fundamentais. Inclusive, esse é o conceito de administração pública que o Marçal Tem Filho coloca. A administração pública destina-se à satisfação da dignidade da pessoa humana. Então, com a ampliação do Estado, das atividades do Estado ao longo dos anos, especialmente a partir da década de 50, o Estado ele é obrigado a gerir muitos recursos. Vou dar um exemplo. No ano passado, pessoal, no orçamento da União de 2019, alguém aqui sabe quanto que a União foi orçado, os valores que a União teria para gastar em relação ao orçamento do ano passado? Alguém estima? Pessoal, 3 trilhões de reais. 3 trilhões. Então, a União, pessoal, o governo federal, tem à sua disposição orçado 3 trilhões de reais para pagar contratos, para pagar servidores, para pagar as mais diferentes despesas que a administração pública possui. Medicamentos, a gestão do SUS. Então, são muitas responsabilidades a cargo da administração pública. Então, a chance de acontecer um ato de corrupção nessa estrutura gigantesca é muito alto. Bastamos comparar, por exemplo, uma empresa privada e a administração pública. Numa empresa privada, o CEO da empresa ele vai ter um controle absoluto da empresa. Se um funcionário é corrupto, o que vai acontecer? Ele vai ser prontamente demitido. Mas na administração pública é um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos vários mecanismos de controle. Depois eu vou fazer alguns comentários específicos sobre os mecanismos de controle. Mas, pessoal, a administração pública, aparentemente, está muito mais suscetível a ocorrer atos de corrupção. Então, nós normalmente associamos os atos de corrupção à administração pública. Existe um autor, um sociólogo americano, que escreveu uma grande obra nos anos 50, ele não é muito conhecido no Brasil, chamado Edward Banfield. Ele tem um livro, até depois eu caminhei para o Pablo, um capítulo 1º e um trecho do capítulo 2º do meu livro, para quem quiser se aprofundar, que eu acho que tem mais a ver aqui com o tema da aula, e como é um grupo de estudos, eu disponibilizei esse material para que quem quiser se aprofundar e vai ver essas referências. Mas o Edward Banfield, ele falava que a corrupção é quase como um elemento inerente à administração pública. Ou seja, a corrupção é um elemento caracterizador da administração pública. Só que o que acontece, pessoal? Quando nós falamos sobre a administração pública, sobre o poder público, normalmente, quando há sempre um caso de corrupção, qual que é a tendência natural das pessoas? É falar, olha, não está sendo gerido de uma forma adequada. Vamos promover o quê? Reformas. Então, a principal forma natural de nós promovermos o combate à corrupção é sempre por meio de mecanismos ex post. O que quer dizer isso? Sempre depois do ocorrido. Por exemplo, quando aconteceu a Operação Lava Jato, qual foi a tendência natural
que o Congresso Nacional falou, olha, o sistema de licitações da Petrobras, um sistema simplificado de licitações, não é o mais correto. Portanto, é preciso reformar a legislação sobre controle das empresas estatais. Então, foi editada a Lei 13.303 de 2016, que é a Lei de Empresas Estatais, que buscou combater a corrupção no âmbito das empresas estatais. Então, vocês percebem que a tendência natural de nós promovemos o combate à corrupção na administração pública é sempre depois, né? Sempre quando acontece o caso de corrupção, aí vem a necessidade de reformas. O que acontece, meus caros? Esse movimento não é o mais adequado. Por quê? Porque nós normalmente vamos promover reformas que não refletem necessariamente as necessidades da administração pública. Por quê? Nós vamos refletir a necessidade de quem? Os olhos de quem? Os olhos daquele que controla a administração pública. Então, geralmente, os controladores. Vou dar um outro exemplo. Vocês devem se recordar que quando aconteceu a Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal, especialmente a força-tarefa da Operação Lava Jato, sugeriu, né, alterações na legislação de combate à corrupção, as famosas 10 medidas de combate à corrupção. Só que qual que é o grande problema dessas 10 medidas de combate à corrupção? Elas refletem a visão do controlador. Elas não refletem a visão da administração pública, né? Por quê? Busca-se colocar, né, como reforma da administração pública os olhos do controlador. Esse é o melhor modelo? Não é o melhor modelo que nós temos, mas é aquilo que está à disposição nos dias de hoje. E tem um outro problema que eu gostaria de destacar aqui com vocês quando nós falamos sobre administração pública e corrupção. O que acontece, meus caros? O Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles estão sofrendo hoje uma crise de identidade. Por quê? A população brasileira, ela não consegue vislumbrar no Poder Executivo, no Poder Legislativo, uma confiança, né? Então, ela joga para quem esse papel de combate à corrupção? Para os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, essas entidades que são constitucionalmente legitimadas para promover o combate à corrupção acabam, em sua essência, tomando para si essa responsabilidade no combate à corrupção. Existe um texto da professora Juliana Bonacorsi Palma e do professor Floriano Azevedo Marques Neto que eles analisam justamente essa questão, que como os órgãos do Executivo e do Legislativo perderam a sua capacidade, sua legitimidade ao longo dos anos, há uma transferência dessa responsabilidade pelas reformas na administração pública. Professor Clóvis, eu entendi bem esse ponto, mas qual seria então o melhor modelo? O melhor modelo seria aquele que fosse pensado de uma forma devagar, de uma forma que refletisse efetivamente os anseios e os problemas da administração pública. Mais ou menos como a formulação de políticas públicas. Por quê? Quando eu vou formular uma política pública, eu vou, em sua essência, ter que planejar, eu vou ter que fazer um planejamento muito grande quando eu vou gerir uma política pública, né? Basta dar um outro exemplo aqui, pessoal. O caso do Corona Voucher, né? O auxílio emergencial. Corona Voucher não é o nome oficial, é o nome até que o presidente da República tem dado ao benefício, mas o benefício assistencial dos R$600, né? Nós tivemos várias fraudes, né, com esse benefício. Por quê? Porque ele foi pensado de uma forma muito rápida, né? Uma solução ali a curto prazo que a administração pública teve que resolver, não estava preparada para isso. Basta dar o exemplo que o aplicativo da Caixa Econômica não funcionava, né? Então, isso demonstra que é preciso se pensar com calma as políticas públicas. E o mesmo ponto é dirigido a combate à corrupção. Então, quando nós pensamos sobre combate à corrupção, é preciso que nós pensemos em políticas públicas de longo prazo e políticas públicas bem estruturadas. Pessoal, eu terminei aqui a primeira parte da minha exposição. Então, eu vou passar agora a segunda parte, que nós vamos falar sobre os mecanismos administrativos de combate à corrupção. Então, o que acontece, pessoal? Eu botei essa foto aqui de propósito. Essa foto aqui é a esplanada dos ministérios em Brasília, né? Que nós temos o Congresso Nacional, os ministérios que representam o Poder Executivo, o Poder Judiciário está um pouquinho atrás aqui, representado pelo Supremo, né? Tá atrás aqui do mecanismos, e nós temos ali à esquerda o Tribunal de Contas
da União, né, que é um órgão do poder legislativo, né? Essa foto aqui, pessoal, ela representa os principais mecanismos de controle da administração pública. Por quê? A administração pública é dividida, né, como vocês naturalmente sabem, a partir das esferas de poder. Nós temos a estruturação da República Federativa do Brasil a partir do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, né? E o Ministério Público como um órgão essencial à justiça não se caracterizaria ou não se vincularia a nenhuma dessas três esferas de poder. Mas o que ocorre, meus caros? A Constituição Federal, né, o artigo 74 da Constituição Federal, estabelece, né, que a administração pública tem que ter mecanismos de controle interno. Tá? Qual que é a principal diferença entre o mecanismo de controle interno e o controle externo? O controle interno é aquele que é exercido pelo próprio órgão. Então, por exemplo, o Poder Executivo faz uma corregedoria, né? A Controladoria Geral da União faz uma corregedoria num órgão da União, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná. Né? Então, aí nós temos o controle interno, que é quando o próprio poder, faz o controle. E o controle externo é quando um outro poder, como o nome próprio diz, faz o controle da administração pública. Então, imaginemos o Poder Judiciário anulando um ato do Poder Executivo, né? Ou mesmo o Poder Legislativo suspendendo um ato do Poder Executivo. Vou dar um outro exemplo. Quando o Congresso Nacional suspendeu o decreto do Bolsonaro em relação ao Estatuto do Desarmamento, né? Nós temos um ato de controle externo por parte do Poder Legislativo. Só que o que ocorre, meus caros? A Constituição Federal, no artigo 74, estabelece o seguinte, é um dispositivo constitucional pouco conhecido e pouco estudado. Tá? Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada um sistema de controle interno, com a finalidade, 1, de avaliar o cumprimento das metas do plano plurianual, 2, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 3, exercer o controle das operações de crédito e 4, apoiar o controle externo no exercício da sua função institucional. Então, o que ocorre, pessoal? A própria administração pública possui mecanismos de controle e combate à corrupção, né? Mas, será que nós temos um mecanismo integrado de combate à corrupção? E é isso que eu vou tentar responder aqui nessa exposição, né? Mas, pessoal, quais são os mecanismos, então, que nós temos para controlar ou enfrentar a corrupção no âmbito da administração pública? É evidente, pessoal, que alguns mecanismos que eu vou descrever aqui não se destinam primariamente a combater a corrupção, mas quando nós analisamos esses mecanismos e o seu objetivo secundário, ou seja, o objetivo subsidiário que esses mecanismos têm, que é a preservação da integridade na administração pública, aí sim é possível se falar em um mecanismo de controle integrado de combate à corrupção. Então, o que ocorre, pessoal? Até na estrutura da minha obra, eu busquei dividir a partir dessas três esferas de poder, ou seja, das três esferas da administração pública. Mas existem alguns mecanismos administrativos, ou seja, da própria administração pública, que são comuns aos três poderes. E esses dois mecanismos, um é a lei de licitações e dois, os procedimentos administrativos disciplinares. Por quê? O Poder Executivo promove cotidianamente licitações, né? Vocês são alunos da Universidade Federal do Paraná e tem esse exemplo que sempre dá o professor Ego. Tem aquele senhor simpático que fica ali na frente da faculdade cuidando da universidade. Aquele sujeito é um servidor, não é um servidor da universidade, ele é um funcionário, né, que é terceirizado, que é contratado geralmente por meio de um pregão eletrônico, né, por meio de uma empresa que faz a gestão da terceirização dessa mão de obra. A administração pública, a partir dos anos 90, viu que ter um porteiro, ter um guarda, né, do próprio corpo é muito caro. Então, seria mais barato para a administração pública fazer, né, uma licitação para promover esse serviço. Só que o que ocorre, meus caros? O procedimento licitatório em si, ele é um mecanismo de combate à corrupção? E a resposta é negativa. Né? Existe uma famosa frase do professor Adilson Dallari, que é bem interessante. Não é porque se fez licitação que o resultado é sagrado. Né? Não é porque é feita uma licitação que não vai ter um ato de corrupção.
Mas, será que a realização da licitação, que é o procedimento destinado à aquisição do serviço ou do produto pelo menor preço, menor valor à administração pública, será que ele é um mecanismo de combate à corrupção? E de forma indireta, ele acaba se tornando um mecanismo de combate à corrupção, né? O segundo mecanismo, pessoal, que esses três poderes têm, né, de promover combate à corrupção é por meio do PAD, né, o famoso processo administrativo disciplinar, né? Toda vez que um servidor público comete alguma irregularidade, ele vai sofrer um processo administrativo disciplinar. Professor Clóvis, por que é tão difícil, então, mandar um servidor público embora? Né? Eu já vou responder essa pergunta, tá? Mas fiquem com ela na cabeça. Então, o que acontece, pessoal? Existem alguns mecanismos que são comuns a esses três ramos de poder, que é a lei de licitações e os processos administrativos. E dentro de cada um dessas esferas de poder, executivo, judiciário e legislativo, nós temos três órgãos de controle interno, né? O Poder Executivo possui um órgão, não acaba funcionando como uma autarquia, nada, é uma pasta do Poder Executivo, que é a Controladoria Geral da União, que é um ministério que não possui autonomia na gestão e combate à corrupção, mas a CGU ela acaba aplicando alguns mecanismos comuns à administração pública. Então, ela pode promover auditorias, ela pode promover inspeções, então ela tem uma série de prerrogativas de controle interno. Vou dar um exemplo que a CGU atuou de uma forma muito contundente. Eu ainda era estudante. No ano de 2015, perdão, não era mais estudante da graduação. No ano de 2016, não sei se vocês se lembram, teve um caso de fraude das bolsas de pesquisa na UFPR. Né? Um caso que teve operação policial, teve uma... Foi logo que o professor Ricardo assumiu como reitor. E era da gestão relativa à anterior. Né? E o que acontece, pessoal? A CGU fez uma corregedoria na Universidade Federal do Paraná. Né? Então, vocês percebem que é um órgão do Poder Executivo responsável por promover o controle interno. Né? Então, a CGU é a entidade responsável pelo controle interno no âmbito do Executivo. Em relação ao Judiciário, né? Desde o ano 2004, graças à emenda constitucional 45 de 2004, nós temos o Conselho Nacional de Justiça. Né? Eu até, na minha dissertação, na versão original, eu peguei um relatório da Transparência Internacional de 2001, que afirmava que o ramo mais corrupto do poder brasileiro era o poder judiciário. Né? Por quê? Teve aquele caso do Nicolau dos Santos Neto, né, que foi um caso muito emblemático. Muitos de vocês acho que nem se lembram da figura do Nicolau dos Santos Neto, mas depois procurem. Ele era desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Ele construiu um fórum lá e acabou se utilizando dessa construção para promover uma série de atos corruptos. Né? E a criação do CNJ é muito por conta do caso do Nicolau dos Santos Neto. Né? Então, novamente, vocês percebem que o mecanismo de controle vem sempre depois do caso de corrupção. Então, o CNJ ele atua de uma forma institucional, né, como um mecanismo de controle interno do Poder Judiciário. Eu já vou fazer alguns comentários sobre isso. E no âmbito do Legislativo, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar de fiscalização do Poder Legislativo em relação aos outros poderes. Né? Só que o que acontece? Ao longo dos anos, o TCU foi tomando uma proporção muito grande. Existem várias críticas a qual eu me filio em relação ao crescimento do papel do Tribunal de Contas da União em relação ao controle da administração pública brasileira. Eu até sou bem crítico ao Tribunal de Contas da União, nada contra o TCU e seus ministros, mas eu acho que o TCU promoveu uma série de mudanças, né, série de interpretações próprias sobre as suas próprias competências. Isso está sendo, até está sendo julgado no Supremo, uma questão sobre desconsideração da personalidade jurídica no TCU, para demonstrar justamente que os órgãos o TCU tem sofrido constantes interpretações sobre os seus próprios limites. Mas o que eu quero demonstrar aqui, pessoal? Vocês percebem que a própria administração pública tem vários mecanismos de controle interno. Tá? Quais são as principais características comuns deste mecanismo, né, desses mecanismos internos da administração pública? Primeiro, pessoal, é sempre preciso que tenha processo administrativo.
né? Isso é uma garantia até de status constitucional, no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E, consequentemente, eu preciso sempre ter contraditório e ampla defesa, né? Então, quando eu vou acionar algum dos mecanismos de controle interno, eu sempre vou ter que ter o contraditório e ampla defesa, né? Por isso que eu acabei agora respondendo aquela pergunta que eu fiz anteriormente, por isso que é difícil mandar um servidor público embora. Por quê? Porque tem processo administrativo, eu preciso abrir uma sindicância, preciso que tenha instrução do processo, até tem um entendimento do Supremo que não precisa ter advogado em processo administrativo, que eu acho até equivocado. O professor Romeu Bacelar tem uma tese lá bem contra isso, mas o que acontece, pessoal? Precisa ter um processo, né? Preciso ter um processo administrativo que vai seguir o seu caminho natural. E, consequentemente, pessoal, todos os mecanismos que eu descrevi aqui, todos, sem exceção, preste atenção nisso, que isso vai ter muita importância quando nós formos analisar, o regime da lei de corrupção. Todos esses mecanismos eu preciso olhar o quê? Dolo e culpa. Ou seja, qual foi o dolo ou a intenção da pessoa jurídica, ou mesmo a imperícia, a negligência, a imprudência dessa pessoa jurídica ou dessa pessoa física, no caso do servidor público, em cometer um ato de corrupção. Então, os mecanismos de controle interno, pessoal, eu sempre preciso olhar o dolo e a culpa. Tá? Isso é uma garantia até de nível constitucional, né? Porque envolve a culpabilidade do sujeito. Claro que no direito penal, como vocês sabem, isso é mais evidente, né? Sempre tem que ter ao mínimo culpa, né? Mas no direito administrativo sancionador e no processo administrativo, eu também preciso de dolo ou culpa. Tá? Então, nos mecanismos da própria administração pública. E, pessoal, já dando um spoiler aqui para vocês, esses mecanismos não conversam entre si, tá, pessoal? Por quê? A CGU não conversa com o CNJ, o CNJ não conversa com o TCU. Então, o que acontece, pessoal? É difícil nós afirmarmos que existe um mecanismo administrativo integrado, né? Porque percebam que a Constituição fala, manterão de forma integrada, né? Então, infelizmente, esse mecanismo de controle interno, de forma integrada, ele não existe, tá? Existe uma unidade, uma coerência, né? Vocês percebem que esses mecanismos aqui que eu descrevi, executivo, judiciário, legislativo, e esses mecanismos comuns à administração pública, eles possuem características comuns, que é sempre ter contraditório, sempre ter processo administrativo, mas eles não são integrados de uma forma uníssona, né? Eu não tenho uma atuação conjunta desses mecanismos. Alguns autores até colocam que seria prudente a criação no Brasil de uma agência de combate à corrupção. Esse, por exemplo, é o modelo francês, que existe uma agência que faz o controle de toda a administração pública, seja judiciário, executivo, legislativo, então um órgão independente. Essa é uma sugestão, por exemplo, da Transparência Internacional. O tratado também da ONU de combate à corrupção internacional sugere que os países adotem essa estrutura de agência. Mas eu acho que o Brasil não precisa de mais órgãos de combate à corrupção. Eu acho que nós temos muitos mecanismos de combate à corrupção. E, pessoal, chegamos à terceira parte da exposição, que nós aí vamos analisar efetivamente a lei de corrupção. Por quê? Pessoal, a lei de corrupção, a lei 12.846, é uma lei que destoa completamente desses mecanismos do controle interno aqui que eu descrevi para vocês. Por quê, pessoal? Essa foto aqui que eu coloquei aqui para vocês é a síntese da lei de corrupção. Tá? Não sei se vocês se lembram, mas no mês de junho de 2013, nós tivemos vários protestos no Brasil em relação a vários assuntos. Não existia uma unicidade. Por quê? Uns eram contra a Copa do Mundo, uns eram contra o governo federal, outros tinha até faixa contra a tomada de Três Pinos, tinha faixa contra a Dilma Rousseff, contra... Assim, era um movimento muito... como é que eu posso descrevê-lo? Difuso. Não havia uma unicidade nas pautas. Vou dar algum exemplo aqui, pessoal. Basta pensar que desses movimentos de 2013,
surgiram vários movimentos, como, por exemplo, o MBL, que ele vai para a rua. Então, vocês percebem que não existia uma coerência, né, que reunisse esses movimentos de rua. Né? Só que o que acontece, pessoal? O governo federal e o Poder Legislativo precisavam dar uma resposta a esses protestos. E uma das soluções encontradas pelo governo federal foi desenterrar um projeto de lei que estava lá parado, dormindo, na Câmara dos Deputados, que era um projeto de lei que regulamentava a responsabilidade civil e administrativa das pessoas jurídicas. É um projeto de iniciativa da CGU e do ministro da Justiça, na época o senhor Tarso Genro, né? É um projeto apresentado pelo presidente Lula em 2010, não, perdão, no ano de 2010, no último ano do governo Lula. E era um projeto que buscava regulamentar a responsabilidade das pessoas jurídicas. Por quê, pessoal? Como vocês sabem, né, vocês devem ter tido aula de direito penal, quem teve aula com o professor Busato sabe o que eu estou falando, as pessoas jurídicas não são responsáveis pelos seus crimes no Brasil. Né? Eu não posso responsabilizar pessoas jurídicas por crimes. Né? Tem uma exceção no texto constitucional, que é no artigo 225, parágrafo 3º, que é em relação aos crimes ambientais. Existe a lei de crimes ambientais, mas as pessoas jurídicas não são responsáveis pelos seus crimes. Ou seja, não se punia as pessoas jurídicas. Então havia um sentimento de que eu prendia, às vezes, o diretor de uma empresa, de uma pessoa jurídica, mas eu não punia efetivamente a pessoa jurídica. Então esse projeto de lei ele buscou promover uma alteração no combate à corrupção, que foi um regime de responsabilização das pessoas jurídicas, ou seja, das entidades, né, que promovessem os atos de corrupção. Só que o que acontece, pessoal? A grande mudança dessa lei de corrupção, lei 12.846, foi o seguinte. Eu falei aqui, vou voltar um pouquinho, que os mecanismos de controle interno à disposição da administração pública brasileira, eu olho o quê? Dolo e culpa. Né? A lei anticorrupção, ela colocou como a sua base a responsabilidade objetiva. O que quer dizer isso? Eu não preciso olhar dolo e culpa. Então, basta que eu tenha o nexo de causalidade e o ato ilícito e uma atitude mínima da pessoa jurídica que eu vou ter a responsabilização pelo ato de corrupção. Ou seja, é uma simplificação muito grande do regime de combate à corrupção. Por quê? Torna-se mais fácil a punição das pessoas jurídicas. Professor, mas isso não é positivo? De uma certa forma é, né? Mas torna a defesa das empresas mais difícil. Né? Então, eu já advoguei em alguns processos da lei de corrupção, judiciais e administrativos, por exemplo, na Operação Lava Jato, em relação às concessionárias de pedágio do Paraná, ou mesmo em relação administrativamente em relação à Operação Carne Fraca, né, pelo Ministério da Agricultura, e é muito difícil promover a defesa das empresas. Por quê? Porque eu tenho um regime de responsabilidade objetiva. Eu não preciso olhar se a empresa quis cometer o ato. Basta que eu faça uma conexão mínima do ato de corrupção com a empresa e tenha alguns indícios mínimos que eu vou promover a responsabilização da pessoa jurídica. Então, o que acontece, pessoal? Eu costumo falar o seguinte, né? Essa aqui é uma simplificação bem grosseira, mas faz as pessoas fixarem sobre a lei de corrupção. A lei de corrupção promove uma transferência de responsabilidade do CPF para o CNPJ. Por quê? Se eu responsabilizava antes a pessoa física, eu vou começar a responsabilizar a pessoa jurídica. Né? Então, é uma responsabilidade muito forte que a lei de corrupção traz. Né? Só que, professor Clóvis, o que é ato de corrupção para a lei de corrupção? Pessoal, aqui está um pouco difícil de ler, tá? Mas não se preocupem, é por isso que eu mandei os slides. Tá? Mas é basicamente aquilo que está descrito no artigo 5º. Tá? Eu destaquei aqui em azul, né? Não sei que cor que está aqui, meio cinza, meio azul. Eu destaquei aqui os principais atos de corrupção para a lei de corrupção, que é o artigo 5º, inciso 1º, a linha 4, A, D e E. Né? Eu vou comentar aqui, fazer alguns breves comentários sobre isso. Primeiro é prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem devida a agente público. Pessoal, isso nada mais é do que crime de corrupção ativa. Né? É o crime de corrupção ativa. Mas o que aconteceu? A lei anticorrupção transformou um crime numa infração administrativa. Ou seja, se a empresa cometer esse ato de prometer oferecer vantagem devida, ela vai ser responsabilizada com uma multa.
né? E é uma multa muito pesada, que pode chegar de 0,1 a 20% do faturamento bruto. Quando não aferível, eu vou aplicar uma multa de 6 mil a 60 milhões. Ou seja, é muito grande, né? São valores muito altos. E a lei de corrupção traz um foco, pessoal, muito grande em licitações e contratos. Tá? Se eu pudesse descrever as principais infrações, os principais atos de corrupção descritos na Lei 12.846, é a fraude de licitação, que é frustrar ou fraudar mediante ajuste ou combinação o caráter competitivo de uma licitação, ou a linha D, fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. Né? Só que o que acontece aqui, pessoal? Aqui eu queria colocar uma problemática para deixar na cabeça de vocês. Fraudar, pessoal. Se vocês pegarem o dicionário, né? Fraudar é você enganar alguém. Né? Pessoal, quando eu vou analisar, pense na questão penal, né? O crime de estelionato. Né? Eu vou olhar se a pessoa teve vontade em cometer ou enganar alguém. Né? O que acontece, pessoal? Como é que eu vou compatibilizar a responsabilidade objetiva com esses tipos de fraudar, frustrar, prometer? Eu vou, inegavelmente, ter que analisar um nexo mínimo de responsabilidade subjetiva, ou seja, olhar o dolo e a culpa da pessoa jurídica. Tá? Então, o que eu até tento, na minha obra, fazer uma interpretação um pouco mais coerente da lei de corrupção. Né? Eu defendo que, ao mínimo, deveria se analisar a culpa da pessoa jurídica. Né? Se ela foi relapsa em cometer esse ato de corrupção. Por quê? Da forma como construída a lei de corrupção, é muito difícil para as empresas se defenderem. Né? Ah, professor Clóvis, mas não é o caminho natural, né, nós responsabilizarmos as pessoas jurídicas? Ou seja, se a empresa cometeu um ato de corrupção, ela não vai ter que responder? Vai, né, pessoal? Mas a gradação, o problema é que no Brasil a gente não conseguiu ainda graduar a forma de combater a corrupção. Por quê? É plenamente admissível que eu quebre a Odebrecht, eu quebre uma construtora, mas qual que é o grande problema, pessoal, de quebrar uma empresa dessa? Né? E eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa pública dessas empresas. Tá? Só que o que acontece, pessoal? Inegavelmente, essas empresas geram impostos, essas empresas geram empregos, né? Então, existe um efeito também negativo, né, de eu combater de uma forma muito veemente a corrupção. Então, a gente ainda não chegou na exata gradação daquilo que a lei anticorrupção prevê. Né? Pessoal, eu não vou aqui fazer considerações, até porque meu tempo já está acabando, já estou me encaminhando às minhas considerações finais, mas só para vocês entenderem como que funciona esse processo da lei de corrupção. Existem duas formas, que é um processo administrativo, ou seja, a própria administração pública conduz um processo de responsabilização, né? A empresa tem um prazo para defesa, 30 dias, ela apresenta a defesa, pode ser feita audiências, pode ser produzidas provas periciais, todas as provas em direito admitidas, e ao final é proferido um julgamento, a autoridade, a máxima de cada órgão ou entidade vai proferir esse resultado e a empresa é condenada com uma multa ou uma publicação extraordinária de ação condenatória. O que quer dizer isso? Ela publica no jornal, eu fui malvada, cometi o ato de corrupção. É uma sanção meio que de caráter moral, tá? E o processo judicial é bem parecido, ele segue o rito da lei de ação civil pública, e ele é bem parecido com a improbidade. Só que o que é diferente da improbidade? Ele não tem a aceitação pelo juiz, então eu vou contestar a ação, e tem a questão da responsabilidade objetiva. Né? Então é mais difícil para a empresa se defender num processo da lei de corrupção. Só que o que acontece, pessoal? Como vocês percebem, né, é muito difícil eu compatibilizar esse regime sancionatório da lei de corrupção com todos esses mecanismos administrativos de combate à corrupção. Por quê? A lei de corrupção é muito destoante dos demais mecanismos. Por quê? Eu tenho uma responsabilidade objetiva, eu tenho a possibilidade, por exemplo, na sanção judicial, de extinção da pessoa jurídica, ou seja, determina o fechamento da pessoa jurídica. Então, são sanções muito graves, pessoal. Então, o que eu defendo? Eu defendo que tem que ter uma reinterpretação dessa responsabilidade pura e simples. Tá? Essa responsabilidade automática, se for implementada, vai ser muito difícil das empresas se manterem aí no mercado. Tá? Só que a lei de corrupção ela traz alguns mecanismos de atenuação dessas sanções muito graves.
Primeiro, pessoal, a implementação de programas de compliance, né? Vocês já tiveram algumas lives sobre isso, não vou tecer considerações, mas os programas de compliance funcionam como um mecanismo de atenuação desse regime grave da pessoa, da lei anticorrupção. O programa de compliance viria como uma forma de, olha, você tem o dever de diligência, então você está sendo diligente em combater a corrupção internamente. Então, os programas de compliance vêm nesse sentido. Segundo, a lei traz um mecanismo muito interessante, vocês já tiveram uma live sobre isso, né? O Pablo comentou comigo, sobre acordos de leniência, né? Os acordos de leniência funcionam como um limitador da lei anticorrupção. E o terceiro, nós tivemos uma alteração bastante significativa na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, em 2018. Creio que vocês já devem ter se deparado com essa lei, uma lei muito importante, as alterações da Lei 13.655 de 2018, né, foi uma proposta do professor Carlos Ari Sundfeld e do professor Floriano Azevedo Marques, que a aplicação da LINDB, né? Então eu vou olhar, por exemplo, alguns fatores muito interessantes na hora de eu aplicar uma sanção dessa da lei de corrupção. Por exemplo, qual que é a consequência de eu aplicar uma sanção dessa na pessoa jurídica? É perder emprego, tem consequências negativas dessa sanção. Então é muito melhor eu promover mecanismos consensuais de resolução desses problemas, né, como os acordos de leniência, para tentar dar uma resposta mais efetiva ao combate à corrupção, tá bom? Pessoal, então para tentar finalizar aqui a minha exposição, né, nós falamos sobre vários assuntos. Professor Clóvis, mas tem um mecanismo conjunto de combate à corrupção? Assim, meus caros, se eu pudesse dar uma resposta para vocês, parcialmente, tá? O advogado, uma brincadeira que ele sempre responde depende, né? Então, é mais ou menos isso, pessoal. Por quê? Nós temos mecanismos que são organizados a combater a corrupção, eles têm uma coerência entre si, são feitas a lei anticorrupção, mas nós não conseguimos organizá-los de uma forma integrada, tá? Então, a previsão constitucional da forma como ela está prevista no artigo 74 da Constituição, ela não se concretizou. Tá? Então, existe um sistema administrativo de combate à corrupção? De certa forma, sim. Quando nós falamos sobre regime jurídico do processo, quando a aferição de dolo, mas um sistema integrado nós não temos. Tá? Meus caros, eu acho que eu tentei responder essa pergunta, uma pergunta difícil, né? Passei 3 anos tentando responder essa pergunta meus estudos de mestrado e a conclusão foi essa. Tá? Meus caros, eu sei que é um grupo de estudos, então aqui eu fiz algumas sugestões, né, para quem quiser se aprofundar. Primeiro é meu livro, né, sem fazer um merchan de mim mesmo, mas o meu livro, as questões aqui que eu coloquei para vocês, eu até caminhei um trecho do capítulo 1º e um trechinho do capítulo 2º, que é bem essa parte ali do começo, né, que eu discuto a questão da corrupção, por que a corrupção afeta tanto a administração pública, analiso várias questões da corrupção sobre vários aspectos, cultural, político, social, campanhas eleitorais, reforma da administração pública, burocracia. Então, eu analiso isso. E o meu capítulo 2º, eu analiso esses mecanismos de combate à corrupção. Né? O capítulo 3º e 4º, aí eu vejo a forma de compatibilizar a lei de corrupção com esses mecanismos. Né? Então, eu busco dar essa resposta. Tá? Então, eu sugiro o meu livro. Né? Vamos fazer um sorteio aqui do meu livro. Os felizardos vão ganhar, né, o livro. Né? Mas ele está disponível aí, foi lançado em março, né, no meio da pandemia, então não consegui fazer lançamento, não consegui fazer nada. Né? Só tendo essa oportunidade aqui também de divulgar meu trabalho. Então, agradeço muito a oportunidade. Então, vocês vão ter, recomendo a leitura do meu livro. Né? Mas, professor, eu não quero ler o seu livro. Né? Eu não gostei do senhor, quero ler outras coisas. Né? Claro que existem outros materiais, né, pessoal? Eu não sou a única pessoa que fala sobre esse assunto. Né? Segundo livro, pessoal, tem o procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU, né? Ele é professor da Universidade de Brasília, né? Que é o professor Lucas Rocha Furtado, que ele tem esse livro, um livro muito bom, chamado As Raízes da Corrupção no Brasil. Eu acho que dos livros brasileiros, é um dos melhores livros que nós temos sobre combate à corrupção no Brasil. Tá? Por quê? Ele é procurador do TCU, né, do MP junto ao TCU, e ele analisa vários casos de combate vários casos de corrupção que ele teve a oportunidade de trabalhar.
Então, o caso do Lalau, que eu falei, do Fórum Trabalhista em São Paulo. Então, ele faz uma análise dos casos e o que deu de errado. Né? Então, ele analisa quais foram as falhas, né, do controle da administração pública. E ele faz algumas considerações bem interessantes sobre a questão do controle interno, sobre a lei de corrupção. Então, é um livro bem completo, pessoal, para quem quiser estudar a corrupção, é esse livro do Lucas Rocha Furtado. Tá? Eu tenho bastante apreço pelo professor Lucas Rocha Furtado. Depois procurem a história dele, ele tem uma história devida a um sujeito que é muito, muito dedicado ao estudo do direito administrativo. Tá? E o terceiro livro, pessoal, que assim, quem quiser estudar corrupção, precisa ler esse livro. Tá? Que é o livro da professora Susan Rose Ackerman e da professora Bonnie Palifka. A professora Susan Rose Ackerman é professora da Universidade de Yale, né? Ela é economista, mas ela é casada com um grande advogado americano, que inclusive fez a defesa do Bill Clinton no seu processo de impeachment, que foi o Bruce Ackerman, que é professor de direito constitucional e Yale, e ela acabou se aproximando à esfera do direito. Né? Ela é professora da Escola de Direito de Yale também, e ela é a principal estudiosa sobre corrupção na atualidade. Tá? Ela tem esse livro Corruption and Government, que é a segunda edição de 2016. A primeira edição é de 99. A primeira edição ela é sozinha, então ela escreveu sozinha. Aí na segunda edição ela foi adicionada de uma professora mexicana, que é a Bonnie Palifka, que é bem interessante porque ela analisa vários casos de corrupção no México, pessoal. E é muito parecido com o Brasil. Vários casos de corrupção, talvez seja a nossa veia latina, vários casos são bem parecidos com a estrutura da administração pública brasileira. Então, essa questão do patrimonialismo, essa questão de uma promiscuidade, né, das relações privadas e públicas, é bem interessante. Então, pessoal, esse livro vocês acham bem fácil na Amazon, é um livro que é bem conhecido. Não é um livro muito lido aqui no Brasil. Algumas pessoas aqui no Brasil falam que leram esse livro, mas eu estudei muito, eu carregava embaixo do braço esse livro e cheguei à conclusão que ninguém leu esse livro no Brasil direito. Tá? Não querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, nada disso, mas esse livro precisa ser mais conhecido no Brasil. Tá? Esse livro é, assim, excepcional. Tá? Quem quiser estudar corrupção precisa ler esse livro. Tá? Não tem como não ler esse livro. Tá bom? Pessoal, aqui estão meus contatos, né? Meu e-mail, meus 2 e-mails. Tem o e-mail institucional da faculdade que eu dou aula, tem o e-mail do escritório, mas quem quiser me adicionar no LinkedIn, está aí disponível meu LinkedIn. Eu sempre tento publicar coisas relacionadas ao direito. E a pandemia me trouxe uma novidade, que eu criei, como eu sou professor de graduação, eu criei um Instagram, né, para comunicar com os alunos. É verdade que o Instagram está um pouco desatualizado, estou precisando fazer umas publicações no meu Instagram. Não estou tão ativo como o professor Egon está no Instagram agora, mas recomendo que sigam a minha página, Clóvis Bepinho, que eu prometo que no segundo semestre eu vou tentar dar um pouquinho mais de atenção, mas como teve as aula online, agora vocês estão vivendo também essa questão da aula online, foi bem difícil para eu conseguir também gerir essa plataforma. Também inventei para a cabeça de gerir isso aí, mas eu tive um contato muito bom com os alunos. Os alunos às vezes vinham me perguntar alguma coisa pelo Instagram. Né? Então, quem quiser me seguir aí, ou gostei da apresentação, quero entender melhor, me mande mensagem no Instagram, ou por e-mail, ou no LinkedIn, não tem problema, que eu respondo com o maior prazer, com a maior felicidade de ajudar os meus egressos, meus queridos colegas, né? Então, pessoal, eu agradeço imensamente, tá? É um tema árduo, né? Mas creio que apresentei os principais conceitos da corrupção no Brasil e agradeço imensamente e estou à disposição aí para, se vocês quiserem abrir o microfone e fazer um debate aí, pessoal, estou à disposição, respondo com o maior prazer essas perguntas, tá bom? Obrigado, pessoal. Então, primeiramente, professor, muito obrigado em nome do núcleo. Eu agradeço a brilhante exposição e realmente 55 minutos, basicamente, foi uma exposição que me rendeu algumas páginas de caderno de anotação e já adianto que no meio da exposição, no nosso grupo do WhatsApp do núcleo, foram comentários positivos. Gostou bastante da exposição do senhor. E vamos abrir agora para as perguntas. Eu vi que o Gabriel já deixou uma pergunta no chat.
Mas quem quiser, fica à vontade para abrir o microfone. O Eu tenho uma Pablo já pergunta. tinha adiantado que ia fazer um questionário para o professor Clóvis. Eu também tenho as minhas provocações aqui. Perfeito. Eu tenho estudado bastante a lei anticorrupção, mas vou confessar aqui publicamente que o Clóvis matou algumas desses questionamentos já na própria exposição inicial. Foi bem nos calos das principais controvérsias. Uhum. Mas quando a gente fala em sistema coligado de combate à corrupção, me vem à cabeça a discussão sobre os colegitimados do acordo de leniência. E existem algumas propostas para fazer uma bancada única. Hoje pela manhã mesmo, estava assistindo uma live do lançamento do livro chamado Corrupção e Responsabilidade, e aí estava lá o ministro Valdir Simão, da CGU, e veja que interessante, uma das pessoas que fez essa defesa de uma bancada única é o Valfrido Vardi, naquele livro... Sim, ele é sócio do Valdir, né, hoje. Isso. E é um livro chamado Combate à Corrupção, como um sistema corrupto está destruindo as empresas. Eu acho que o livro do Valfrido O Espetáculo da Corrupção. Isso mesmo. Uhum. E o Valdir, que é sócio dele, discorda dessa bancada única. Ele fala que no Brasil a gente não teria condições em razão da alegação de autonomia dos órgãos, né? E aí, queria ouvir a opinião do professor. Primeiro, fazer uma introdução para quem eventualmente não esteja sim. Tão contextualizado. É que hoje eu estou fazendo minha iniciação, fazendo meu TCC nisso, então às vezes eu já parto de algumas premissas que talvez o pessoal não estude. Então, só para explicar esse cenário de pulverização dos legitimados no acordo de leniência, e ouvir a opinião do professor sobre qual seria, de repente, a melhor forma para ordenar esse pagode aí, porque a gente já está vendo que está caindo no judiciário, e aí o TRF já, uns anos atrás, anulou um acordo de leniência da Odebrecht, porque a AGU não tinha participado. Agora também tem uma discussão do TCU, né? Eu já entro nesses casos, tá? Obrigado, Pablo, pela pergunta. Só antes de começar efetivamente a responder a pergunta, só fazer alguns esclarecimentos aqui, né? Acordo de leniência, o que é isso, né? Acordo de leniência, para aqueles que não estão familiarizados, eu sugiro que leiam o artigo 16 da Lei Anticorrupção, que diz lá: toda empresa interessada em assumir a responsabilidade pelos seus atos ilícitos, ela pode celebrar um acordo com a administração pública, ou seja, Poder Executivo, né, a entidade máxima de cada órgão ou entidade, e celebrar um acordo no qual ela se comprometa a devolver os valores, em tese, que foram surrupiados, né, do erário, ou foram os prejudicados, né, ela tem que se comprometer a devolver, e, como consequência, ela assume essa responsabilidade pelo acordo, né, e ela tem uma isenção, ela tem uma possibilidade de abatimento da multa, né, então, 2/3 da multa, até 2/3 pode ser abatido. Né? Então, existe uma vantagem hoje para as empresas que buscam celebrar acordos de leniência. Por quê? Porque, como o acordo de leniência, ele é um acordo substitutivo de sanções. Né? Existem vários livros sobre isso. Existe um livro da Juliana Bonacorsi Palma, que é uma professora da Fundação Getúlio Vargas, que é Sanções Administrativas e Consenso. Né? Existem vários livros hoje sobre... Existe um texto do professor Tiago Marrara, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, sobre a acordo de leniência, que é muito bom. Tem várias indicações sobre a acordo de leniência. E o acordo de leniência, pessoal, ele funciona como uma espécie de substituição da sanção. Né? Então, é aquela ideia de trazer uma administração pública negociada. Né? Agora isso está chegando também no direito penal. Né? Com a lei anticrime, nós temos, por exemplo, a possibilidade de celebrar acordos de não persecução penal. Então, a ideia é de que é mais vantajoso para a administração pública por 2 motivos. Primeiro, para ressarcimento do erário de uma forma mais rápida. E 2, a pessoa jurídica, quando celebra um acordo de leniência, ela é obrigada a se comprometer a entregar, entre aspas, né, com muitas aspas, mas ela é obrigada a fornecer colaboração com a administração pública. Então, ela precisa identificar um esquema de combate à corrupção. Pela redação da lei anticorrupção,
né, pela redação pura da lei anticorrupção, quem compete celebrar acordo? Somente a administração pública. Tá? Então, ou seja, as entidades do Poder Executivo. Então, imaginemos um ato de corrupção envolvendo a Universidade Federal do Paraná. Né? Uma empresa cometiu uma fraude na licitação, artigo 5º da Lei Anticorrupção. Então, ela vai celebrar um acordo, né, com a CGU, né, que é a Controladoria Geral da União. Na esfera federal, quem é responsável pela celebração dos acordos é a CGU. Essa é texto expresso da Lei Anticorrupção. Só que o que aconteceu, pessoal? Durante o curso da Operação Lava Jato, o Ministério Público, como órgão essencial à Justiça, celebrou acordos de leniência. Né? Primeira pergunta que veio à mente das pessoas. Tá, mas se a Lei Anticorrupção coloca responsabilidade somente da CGU, né, esse acordo do MPF é efetivamente um acordo de leniência? O que aconteceu? O TRF, o Pablo comentou, teve a oportunidade de julgar a homologação do acordo da Odebrecht, em que a desembargadora federal Vânia Haque de Almeida disse que precisava ter a homologação da CGU, porque é um acordo da administração pública. Né? Só que o que acontece, pessoal? Nós tivemos várias mudanças legislativas ao longo do caminho aí, desde 2013. Né? Até existiu uma MP no governo Dilma, tá? No final do governo Dilma, quando ela estava prestes a cair, ela tentou editar uma medida provisória para flexibilizar os acordos de leniência, como uma espécie de salvação das empresas. Acabou que essa medida provisória não foi votada pelo Congresso Nacional, porque a presidente ou presidenta perdeu as condições de governabilidade, né? Então o Congresso decidiu não votar essa medida provisória, passou os 120 dias e não votaram, né? Mas em tese, então respondendo a pergunta do Pablo de uma forma mais direta, é a administração pública, a leniência é a administração pública. O grande problema é quando órgãos externos começam a participar do mecanismo de celebração de acordos de leniência. Né? Posso celebrar acordo de leniência com o Ministério Público? Hoje eu te diria que sim. Por quê? A lei anticrime, tá, que é a lei lá pelo ex-ministro Moro, né, proposta, ela prevê que eu posso celebrar acordo, por exemplo, em improbidade. Né? Então, e o artigo 26 da LINDB, né, a lei de introdução, diz que eu posso celebrar acordo para resolução de conflitos. Tá? Então, hoje seria defensável esses acordos com o Ministério Público? De uma certa forma, sim. Tá? Eu interpreto que é possível nós temos acordos com o Ministério Público. Mas eu, Clóvis, tá? eu Clóvis, enquanto estudioso da lei de corrupção, eu discordo um pouco desse acordo de leniência com o Ministério Público. Tá? Eu acho que esse acordo ele não é bem um acordo da lei de corrupção, tá? Porque a lei de corrupção é clara em dizer que é acordo com a administração pública. Mas o Pablo comentou que nada impede que a administração pública acabe integrando esse acordo depois. Nós temos, por exemplo, o caso da Operação Lava Jato, que foram celebrados acordos de leniência com os concessionários de rodovia. Né? Esses acordos não, por exemplo, a CGE, né, que é a Controladoria Geral do Estado do Paraná, não integrou esses acordos. Né? O Estado do Paraná, inclusive, em um dos acordos, judicializou o acordo dizendo que ele não estava vinculado, né, no caso do grupo Eco Rodovias. Né? Então, o Estado do Paraná entrou com uma ação dizendo, olha, eu não integro o acordo de leniência, então, portanto, quero punir a concessionária pelo ato de corrupção, né? Porque eu não fiz parte do acordo. Então, nós não temos ainda uma resposta. Né? Essa resposta, eu acho que vai vir, veio, né, de certa forma, com um julgado TRF, né, recentemente. Recomendo um artigo do professor Egon, no Conjuro, muito bom sobre isso, que o professor Egon analisa esse julgado e fala, olha, é preciso que os acordos sejam de todo mundo, ou seja, integrem TCU, integrem as mais variadas esferas de controle. Pessoal, quem quiser entender o acordo de leniência, no meu livro, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, na página 264, item 4.3.2, tá? Eu analiso justamente essa questão dos acordos de leniência, tá? Que eu analiso a questão da participação dos órgãos externos, tá? E respondendo a segunda parte da pergunta, pode só complexa, repetir, por gentileza, Clóvis? Claro, claro. Nem eu me lembro aqui. Item 4.3.2, página 264 até a página 273. Tá? Que eu analiso aí a questão da participação do TCU. Tá? E respondendo a tua pergunta,
seria o mais correto, na minha opinião, que os órgãos de controle participassem, tá? Uma forma de facilitar a conversa entre os órgãos, tá? Mas eu entendo as críticas a isso, mas eu entendo que não tem problema. Se o Ministério Público quiser participar, participa. Se o TCU quiser participar, participa. Mas isso tem dificultado a celebração dos acordos, né? Em vez de facilitar, isso tem dificultado. Mas eu acho que seria importante que esses órgãos participassem depois, para não se alegar depois, não participei, como aconteceu em vários casos recentes, até está no Supremo essa discussão. Mas aí eu recomendo a leitura do artigo do professor Egon, que dá essa resposta. Tem que integrar todo mundo. Né? É a minha opinião. Né? Bom, o Gabriel já havia feito uma pergunta no chat. O professor, se prefere que eu leia a pergunta ou o senhor lê no chat mesmo? Eu posso ler aqui, estou com ela aberta aqui. O Gabriel perguntou, professor, queria parabenizar pela exposição. Obrigado. Realmente brilhante. Nem tanto, meu pai não é fabricante de luz, né? Então não sou tão brilhante assim. Estou brincando, pessoal. Gostaria de saber a opinião do senhor está no céu, sobre o porquê da lei de corrupção empresarial ter sido elaborada de maneira tão destoante do restante do sistema administrativo de combate à corrupção. Gabriel, excelente pergunta, tá? Por conta do contexto, tá? Até no meu livro aqui, pessoal, eu não quero fazer merchan do livro, mas é que várias perguntas, a resposta estão no livro, tá? Só que eu vou ser mais educado, tá? Uma vez um colega meu, um grande amigo meu, foi numa palestra de um professor e ele fez uma pergunta, daí ele falou, página tal do livro, né? Eu só vou pegar aqui um gráfico para vocês enxergarem, só um pouquinho. Vou pegar aqui, só um minuto. Aqui. Não sei se vão conseguir ver. Pessoal, esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá? Essa aqui foi a tramitação da lei de corrupção, tá? Ela passou 1.217 dias, 97% do tempo da sua tramitação legislativa na Câmara dos Deputados. Ela passou, eu não consigo ver aqui, 20 dias na Presidência da República e 15 dias no Senado Federal, tá? Então, o que acontece, pessoal? Essa lei teve uma tramitação supersônica, tá? A partir dos protestos de 2013, tá? Então, o que acontece? Muitas deficiências da lei advêm desse processo legislativo supersônico, tá? Então, ela não foi uma lei muito bem pensada, tá? Ela foi uma lei muito bem posicionada para responder um problema específico, que era esses protestos de junho de 2013. Vou dar um outro exemplo. No mesmo dia, no dia 1º de agosto de 2013, a Presidente da República, eu falo presidente aqui porque é meu costume, tá? Mas sei que alguns preferem presidenta, a Presidente da República sancionou a Lei 12.850, de 2013, que é a lei dos crimes de organização criminosa, né? Que então previu a delação premiada, né? A colaboração premiada, operação controlada, então vários mecanismos penais da administração pública, que integrava justamente esse pacotão, né, de combate à corrupção, né? E essa lei 12.850 se revelou fundamental, por exemplo, na Operação Lava Jato, tá? A Lava Jato tem os seus problemas, muitos problemas, mas um ponto que ela tem positivo é que ela soube usar esses mecanismos, né? Isso é inegável, até os críticos admitem isso, né? Então, o que acontece, meus caros? Esse processo legislativo capenga, né, a definição é essa, que originou esse Frankenstein, né? Então, vários pontos que eu mostrei aqui, essa responsabilidade objetiva muito forte, esse processo administrativo muito rápido, são problemas do legislativo, né, da tramitação legislativa, né? E o que acontece? Professor, quantos casos que nós tivemos da lei de corrupção? Pouquíssimos, tá? Pouquíssimos. Posso dar spoiler aqui, Pablo? Nós vamos ter estou ajudando o Pablo a organizar uma live que nós vamos trazer o professor Marcelo Zenkner, né? O professor Marcelo Zenkner foi secretário da Transparência do Espírito Santo, né? E ele foi um dos pioneiros da lei de corrupção, né? Foi ele que promoveu, enquanto secretário, as primeiras punições da lei de corrupção. Professor, quantos casos da lei de corrupção nós temos punição administrativa? Menos de 200.
tá? Em 7 anos da lei, quase 8. Vocês pegarem lá no Google, Cadastro Nacional de Empresas Punidas, da CGU, vocês vão ver que é muito pouco o número de casos ainda que nós tivemos da lei de corrupção, tá? São pouquíssimos, tá? E judiciais são menos ainda, tá? Por quê? Até comentei isso numa live da EMAP, né? Não é nenhuma crítica ao Ministério Público Estadual ou Federal, mas é porque eu acho que os promotores ainda estão acostumados a entrar com ação de improbidade, né? E nós temos muito poucas ações civis públicas da lei de corrupção, né? Eu até atuo como advogado em uma ação civil pública da lei de corrupção, mas é uma das pouquíssimas que tem, inclusive o TRF tem dado várias interpretações sobre a lei de corrupção nesse processo. Está sendo bem interessante para mim, enquanto estudioso, ver também na prática a lei, né? Porque a prática o que a gente defende nos livros é uma coisa e na prática é outra, né? Então, a resposta é essa, Gabriel, é esse processo capenga, né? Tem que analisar esse contexto de junho de 2013, é inevitável. Bom, a Mariana tem uma pergunta também. Antes de passar a palavra para ela, eu vou pedir para todo mundo que está participando agora do nosso encontro que mande o nome no chat e o Pablo vai fazer o embaralhamento dos nomes para o sorteio dos livros. Só adendo, eu também sou professor de graduação e dei aula nesse contexto de Zoom, e os alunos sempre ficavam com a câmera desligada, e eu não sabia se eles estavam aí. Então, quem vai participar do sorteio tem que estar com a câmera ligada aí para comprovar que está online, só para não participar do sorteio. Aí, ó, regra do professor. Não, eu tô brincando. Maravilha. Maravilha. Tô brincando, só deu uma sugestão aí. Por favor, Mariana. Boa noite, professor. Boa noite. Eu tô lendo o livro do professor, inclusive eu tive muita dificuldade de elaborar uma pergunta, porque a sua apresentação resumiu bastante o que eu tenho lido até agora, e então decidi levantar uma questão que ficou polêmica do nosso painel da semana passada. Tá. O professor, ele fala no seu livro, e repetiu aqui hoje, que quando a gente fala na Lei Geral de Licitações, apesar de ela não ter um objeto propriamente de combate à corrupção, a aplicação adequada permite segurar uma legalidade nos procedimentos que envolvem as licitações. Sim. E, ao fim e ao cabo, prevenir atos corruptos, né? Nesse mesmo sentido, nesse painel que eu comentei, que a gente discutia justamente a lei anticorrupção e a responsabilização administrativa objetiva de pessoas jurídicas, a gente teve uma questão controversa com relação à suposta existência de um sistema de combate à corrupção privada no Brasil, a partir das leis que a gente já tem e que prevêem atos de empresas e seus gerentes que devem ser punidos ou combatidos. Então, eu gostaria de saber a opinião do professor, se isso significa que existe um combate à corrupção privada no Brasil ou se é só apesar de não estar expresso, né? Ou se é só uma coisa semelhante ao sentido da Lei Geral de Licitações, né? Tá. Perfeito, entendi bem a pergunta, agradeço. Bom, Mariana, tentar te dar uma resposta, tá? É a minha visão pessoal, tá? Eu acho, tá, particularmente, que a lei anticorrupção não é uma lei que pune privados, tá? Apesar de ela ter esse nome, mas ela pune essencialmente as empresas que cometerem atos de corrupção contra a administração pública, ou seja, ela elege um alvo específico que é a administração pública, né? Mas é inegável, tá, que a lei anticorrupção instaurou uma ideia geral de que as empresas precisam ser preventivas, ou seja, eu preciso ter diligências anteriores para que não aconteçam os atos de corrupção, porque o estímulo que a lei dá, né, a ideia, a lógica econômica, entre aspas, da lei, é o seguinte: você cometeu um ato de corrupção, eu vou te punir de uma forma severa. Naquilo que a análise econômica do direito, tem vários textos do Gary Becker, né, um grande economista, que diz lá, faz uma análise sobre a questão até quando eu posso delinquir, ou que a delinquência seria mais ou menos previsível, né? Então, cometo ato de corrupção, vou pagar tanto, né? Só que o que acontece? A lei anticorrupção, ela não traz a punição expressa entre privados, né? Não existe o crime de corrupção entre privados. É um ilícito civil, é um ilícito, vai entrar nas esferas de responsabilização civil, tá? Só que o que acontece? É inegável que a lei anticorrupção trouxe
uma ideia de que as empresas precisam ser diligentes. Se eu te falasse há 10 anos atrás sobre o programa de compliance, ninguém saberia o que você está falando, né? Hoje, se você fala sobre compliance, por exemplo, todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo tem uma ideia geral do que é. Então, é inegável que a lei anticorrupção trouxe esse panorama de combate privado da administração pública. E eu vou te dar um exemplo prático que eu vivi e presenciei. Um cliente que eu tive a oportunidade de assessorar participou de um processo de contratação privado, ou seja, uma empresa estava selecionando outras empresas para promover uma obra, né? E ele acabou celebrando, fez lá a cotação de preços, viu quantas empresas tinha lá e escolheu o menor preço, né? Aí quando chegou para a empresa verificar essa empresa a que estava contratando olhou, puxa, essa empresa tem um processo da lei de corrupção e o sócio está respondendo uma ação penal, né? Compliance da empresa, uma grande empresa, um grande fundo internacional, bateu na porta da nossa cliente e falou, olha, vem aqui me explicar o que está acontecendo. Explicamos, dissemos tudo o que estava acontecendo, né, que havia um exagero, que a nossa perspectiva, enquanto advogados, é que a empresa não tinha cometido nenhum ato ilícito, inclusive o sócio tinha sido absolvido, tal, e acabou saindo o contrato, né? Acabou celebrando o contrato. Mas o que acontece? Há uma cultura já no Brasil de que contratar uma empresa corrupta é negativo. Por quê? Eu vou me associar à imagem de uma empresa que tenha cometido atos de corrupção. Porque se eu jogo o nome da empresa... Pessoal, é o que tem acontecido hoje, né? Se eu colocar no Google o nome da empresa, mais corrupção no Google, né? Eu vou ter o histórico dela lá, né? É impossível uma empresa... não vai, o oráculo Google vai dizer o que essa empresa tem cometido, né? Então, os processos de due diligence, né? Que até o decreto da lei de corrupção 8.420 de 2015, o decreto presencial, fala lá que um dos pontos do programa de compliance da empresa é o promover diligências internas na contratação. Então, saber quem eu estou contratando. Então, te dá uma resposta agora mais curta, tá? Não existe sistema de controle privado, tá? Mas a lei de corrupção, na minha opinião, trouxe essa ideia de que as empresas precisam fomentar o controle e a corrupção, né? E promover diligências internas para contratar uma empresa tem sido uma resposta do mercado que eu tenho visto, tá? Eu tenho presenciado isso. Isso já é normal no mercado, você não contratar alguém por problema de compliance, tá? Então, é bem comum isso, tá bem comum. Assim, eu vejo muito questionário de integridade, pesquisa da empresa. Então, assim, já é normal, natural do mercado. Então, o mercado tem dado a resposta dessa forma. Mas não existe uma punição para quem faz ou não faz isso. Por quê? Se eu continuar contratando corrupto, problema meu, né? É um problema privado. O Estado não tem em que se imiscuir, salvo se tiver algum ilícito, lavagem de dinheiro e tudo mais. Aí entramos nas questões penais. Tenho só uma pergunta para essa resposta. Então, na eventualidade, né? Não estou perguntando se você acha que seria não necessário, mas se você acha que seria algo desejável. Mas então, se pretendermos punir a corrupção entre privados, hoje no Brasil, precisaria de uma inovação legislativa, porque hoje não há base legal para isso. Não. Até os 10 medidas do combate à corrupção lá do MPF, uma das propostas era a criminalização da corrupção entre privados, né? Então, não existe hoje esse crime, tá? Até numa palestra que eu dei na FIEP, para os empresários pegou isso. Porque eu falei expressamente que a lei de corrupção não era uma lei que punia corrupção privada, tá? Eles até colocaram no site isso. Então, não existe, tá? Não existe. Vou punir de outras formas, né? Posso rescindir um contrato, ter uma falha contratual, aí eu vou entrar nas esferas cíveis de responsabilização, que na minha opinião são até às vezes mais efetivas que a atuação do Estado buscando punir alguém, né? Porque o Estado sempre chega atrasado, né, na punição. Professor, eu tenho 2 questionamentos que são bem mais simples, serve também a título de como uma provocação. Uhum.
Você comentou no começo que a estrutura gigantesca da administração pública, ela às vezes parece facilitar a corrupção. Nesse sentido, professor, eu queria saber mais a sua opinião mesmo, se as privatizações, nesse sentido, elas têm, assim, na teoria, alguma tendência de melhoria dessa diminuição da corrupção, pelo menos? Ah, você quer que eu responda as duas juntas ou só a primeira? Vou mandar a segunda, então, também. Tá. E seria basicamente quanto à transferência da culpa do CPF para o CNPJ, como você comentou. Sim. É claro que em situações mais graves, como você falou, isso pode realmente quebrar uma empresa. Mas em casos menores, esse mecanismo não poderia facilitar até a vida do empresário, que ele comete uma série de atos de corrupção, atos pequenos, que a sanção não vai ser tão grande, tão danosa às finanças da empresa, mas que vão gerar um lucro para ele maior, e que ele sabe que ele não vai ser preso, por exemplo, mas que ele vai pagar uma multa que ele conseguiu 3, 4 vezes aquele valor com o ato corrupto. Não seria uma vantagem para essa empresa? Perfeito. Tá. Primeiro é o questionamento, tá? A questão da privatização e questão da corrupção, tá? Depende da visão de mundo que você tem, tá? Por quê? Se você é a favor de um Estado mais intervencionista ou de um Estado mais atuante, né, no domínio econômico, você vai dizer que é um absurdo o Estado privatizar determinado serviço. Agora, se você é vinculado ao Hayek, ao Mises ou alguns outros autores, né, mais liberais, você vai dizer que é um absurdo o Estado o Estado se meter no domínio privado, tá? Só que o que acontece? Vamos usar existem vários autores, vários analistas, até o processo de privatização nos anos 90 defendia muito isso, tá? Que eu deveria privatizar, né, promover a abertura da administração pública para eu ter menor caso de corrupção, tá? E o Estado conseguiria gastar menos dinheiro com o problema da corrupção. Só que o que acontece, pessoal? Não existe assim uma resposta certa, correta, tá? Porque também fazer um processo de privatização muito acelerado não é o jeito correto, né? Até por exemplo, esse modelo que o Paulo Guedes, né, defende muito, né, de uma privatização fast track, né, uma privatização de serviços de uma forma mais acelerada, não a partir daquele sistema lá que o PPI, né, o Programa de Parcerias de Investimentos do governo Michel Temer, teve o professor Carlos Aris Sunfeld como um dos grandes propositores, aquele modelo mais engessado, né, seria o modelo mais ideal. Assim, pessoal, tem vários, não vou usar o caso brasileiro, mas tem um caso de privatização que é muito emblemático na questão da corrupção, que foi o processo de privatização na Rússia. Tá? Porque aconteceu? Vocês sabem, né, que de 1922 até 1992 vigeu no território russo e dos países satélites a União Soviética. Né? E com a queda da União Soviética, né, com o fim do Estado soviético, né, os propriedade que era do Estado, o Estado se viu obrigado a dar uma solução naquele problema. E no ano de 1995, o presidente russo, na época, chamado Boris Yeltsin, né, procure, tem vários vídeos no YouTube bem peculiares do Boris Yeltsin, depois vocês vão entender o que eu estou falando, ele promoveu uma série de privatizações na Rússia. Tá? E foi vendida, né, estatal de gás e petróleo da Rússia, que é chamada Gazprom, né, que hoje é uma das maiores, é a maior empresa russa. Né? Só que o que acontece? Foi vendido para uns oligarcas. Né? Inclusive, foi feito um processo de privatização bem peculiar na Rússia, em que os cidadãos receberam todo cidadão russo recebeu uma cota da ação da empresa. E o que esses oligarcas russos fizeram? Eles compraram um a um as cotas da empresa. E daí eles foram obtendo o controle dessas empresas estatais. Então, existe um modelo ideal de privatização? Não tem assim, pessoal. O que eu acho que para combater a corrupção é claro que uma empresa estatal, né, a nossa visão natural é dizer que a empresa estatal está mais suscetível a ter atos de corrupção, tá?
Mas hoje existe mecanismos muito sérios de controle e combate à corrupção. Até escrevi um artigo com a professora Marcia Carla, que é professora de empresarial aí da casa, na revista de administrativo de 2018, em que nós analisamos a eficiência dos mecanismos de controle de combate à corrupção na lei de empresas estatais. Tá? Então, e nós chegamos à conclusão que não é muito efetivo, não. Tá? Então, assim, Leonardo, existe um mecanismo ideal para combater corrupção e privatização? Não tem. Tá? Não tem um estudo científico que diga isso. Tá? Então, a segunda pergunta, desculpa, esqueci. É sobre a transferência da culpa do CPF para o CNPJ. Ah, tá. Lembrei. Desculpa. É uma pergunta, a resposta é mais simples, tá? Tem esse lado da lei de corrupção, que um empresário pequeno vai responder um ato conforme a sua possibilidade de contribuição. Então, tem vários estudos econômicos que dizem que às vezes vale a pena delinquir, né? Então, a lei de corrupção traz essa ideia de uma certa forma, sim, né? Só que o que a lei anticorrupção busca fazer é tentar trazer uma proporcionalidade em relação ao valor do contrato. Tanto que o decreto presencial 8.420 de 2015, ele estabelece que o percentual da multa é proporcional ao valor que o contratado tem com a administração pública. Então, se o cara tem um contrato de R$1 bilhão, vai ser 1% do valor do contrato. Tá? Não seria adequado, né, eu ter, por exemplo, 20% do valor do contrato. Né? Porque daí vai ser um valor gigantesco. Né? Se for 10%, vai ser 100 milhões. Né? E 100 milhões é muito dinheiro. Né? Então, a lei traz essa ideia, tá? Mas não tem ainda, não vi um estudo sobre isso. Tá? Tem um livro do professor Bruno Meyerhoff Salama, tá? Que é professor da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Ele está afastado da GV, ele está morando nos Estados Unidos, acho que ele dá aula ele é estudioso nos Estados Unidos, tá? Não lembro qual universidade, eu lembro acho que é Stanford, que ele é professor lá. E ele tem um livro chamado O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil. Tá? Um livro da editora Malheiros, 2014. E o professor Bruno Salama, lá nesse livro, eu lembro que ele analisa a questão da análise econômica da delinquência. Até que ponto vale a pena eu responder um processo vale a pena eu delinquir. Tá? Tem também um estudo famosíssimo, foi prêmio em homenagem ao Alfred Nobel de 68 de economia, que foi o Gary Becker, né, que estudou muito essa questão de analisar delinquência e até que ponto vale a pena eu cometer o ato ilícito. Tá? Então, assim, na lei de corrupção não tem essa resposta, mas a resposta que a lei busca dar é proporcional ao valor do dano. Tá? Obrigado, professor. Nada. Se ninguém tiver mais pergunta. Eu acho que dá para encerrar já, Léo, muito por conta do nosso horário. Eu mandei a nossa listinha ali dos nomes embaralhados para quem quiser fazer o accountability do sorteio. E vou pedir para que o professor Clóvis fale 2 números, então, já que são dois exemplares da mesma obra, entre 1 e 11, professor. Tá. 5. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Carolina Caiati. Caiá. Tá presente? Está aí ou foi embora? Estou aqui. Tá bom. Parabéns, Carolina. Outro número. Obrigada. Número 1. Gabriel Estrapasson. Até que enfim, hein, Gabriel? 4 meses para sair o teu. Maravilha, então, pessoal. Parabéns. Então, pessoal, os sorteados, Obrigada. não sei como é que nós podemos fazer, mas eu vou mandar o meu número, aí eles entram em contato comigo e eu envio os endereços para você, pode ser? Perfeito. Daí eu mando por correio, tá? Maravilha, pessoal. Acho que o Gabriel naturalmente tem o meu número. Carolina, pode anotar ali do chat e já podemos fazer o encerramento. Então, Clóvis, gostaria de agradecer imensamente a tua disponibilidade por esse primeiro encontro, né? Porque já, como você adiantou, temos um outro aí para o mês que vem. Parabenizar o Léo pela mediação. Realmente conseguiu se desincumbir muito bem dessa tarefa. E, putz, eu como
estou estudando esse tema agora, teria muito mais perguntas, mas para não abusar tanto da sua boa vontade quanto da boa vontade de quem ficou até agora aqui nos acompanhando, eu vou encerrar esse encontro. Foi realmente, como o Léo falou, muito elogiado aqui nos nossos bastidores pela didaticidade, não sei como pronunciar essa palavra, mas foi realmente muito bom, conseguiu passar um panorama excelente do tema que você propôs e eu gostaria de agradecer novamente em nome do Núcleo e até mês que vem, né, Clóvis? Já temos aí a mesa basicamente fechada. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado também ao pessoal que esteve até aqui, que participou. E é isso. Eu que agradeço, quero, obrigado. Eu agradeço imensamente, como eu comentei com vocês, eu não tive essa oportunidade na minha graduação de ter pessoas interessadas sobre o direito administrativo. Parecia que o direito administrativo era um assunto do século XIX, né? E vocês estão analisando o direito administrativo do século XXI, né? Temas atuais, temas contemporâneos, temas que movem a administração pública brasileira, né? Então, eu só tenho assim elogiar vocês pela iniciativa. Eu fiquei muito contente mesmo pelo convite. Não estava esperando esse convite, mas durante a pandemia, mas fiquei muito feliz mesmo. Assim, para mim que sou egresso da Universidade Federal do Paraná, falar com os estudantes é muito bom, porque os nossos estudantes são muito qualificados. Eu dou aula em outras ocasiões, tal, e sempre a discussão é sempre em alto nível, né? E esse debate aqui demonstrou justamente isso. Então, pessoal, eu estou à disposição. Também sou professor de graduação, até quando eu não sei, né? Eu comentei com vocês, mas eu tenho costume, né? Então eu estou sempre à disposição. Quem quiser estudar, me manda mensagem, eu vou estar respondendo aí, tentando indicações de textos, tentar entender melhor algum assunto. Eu estou à disposição, já que é um grupo de estudos. Então, parabenizo vocês, congratulo pela iniciativa e só tenho elogios e felicidade em falar aqui com vocês. Cuidado com o que você fala, Clóvis, que eu vou mandar mensagem mesmo, hein? Muito obrigado. Pode mandar, não tem problema. Tenha uma ótima noite, Clóvis. Pessoal, vocês que estão aqui com nós também, tenham uma ótima noite todos e todas. E é isso. Forte abraço. Obrigado, pessoal. Até semana que vem, salvo engano.